Olha, tem uma história que abre o livro que é simplesmente fantástica. Pensa no ciclismo profissional na Grã-Bretanha em 2003. A situação era, sendo bem gentil, medíocre. Pra não dizer péssima, né? Exato, chegava a ser constrangedor. Um dos maiores fabricantes de bicicletas da Europa se recusou a vender para eles. Nossa, Com medo de que, sei lá, ver os britânicos usando as bicicletas deles pudesse prejudicar as vendas. E aí, nesse cenário, contrataram um cara chamado Dave Brailsford. o novo diretor de performance. Isso. E o Brailsford chegou com uma filosofia que ele batizou de agregação de ganhos marginais. Que é um nome super chique pra uma ideia bem simples, na verdade. Muito simples. A ideia era só melhorar 1% em absolutamente tudo. Tudo mesmo. Começaram com o óbvio, sabe? Selim da bicicleta, aderência dos pneus. Mas Aí a coisa fica interessante. fica muito interessante. Eles foram para melhorias que ninguém imaginaria. Testaram, sei lá, tipos diferentes de gel de massagem para ver qual acelerava mais a recuperação. Sério? Sério. E contrataram um cirurgião para ensinar os ciclistas a lavar as mãos do jeito certo só para evitar resfriado. Isso parece um exagero. Total. Chegaram a pintar o interior do caminhão da equipe de branco só para identificar qualquer grãozinho de poeira. Mas o resultado foi uma coisa avassaladora. Em uma década, foram 178 campeonatos mundiais, 66 medalhas de ouro olímpicas e 5 vitórias no Tour de France. Uau! Pois é. E essa história parece mágica, mas não é. Por isso, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. A nossa missão é entender exatamente isso, como essas pequenas mudanças, esses 1%, podem gerar resultados tão absurdos na construção de hábitos. Exatamente. E o nosso objetivo aqui não é só listar as dicas do livro. É tentar extrair as estratégias mais eficazes e, principalmente, entender o porquê de elas funcionarem. A gente vai explorar um pouco a mecânica do cérebro, a influência quase invisível do nosso ambiente. E como usar tudo isso a nosso favor, né? Exato. Para construir de forma consistente os hábitos que a gente realmente quer ter. Ok, então vamos lá. A grande ideia que conecta essa história do ciclismo com o livro é que os hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. O autor faz um cálculo que, olha, me deixou pensando por dias. O do 1%. Esse mesmo. Se você melhora 1% a cada dia, em um ano você termina 37 vezes melhor. Agora, se você piora 1%, o resultado é quase zero. É uma diferença brutal. É brutal. E o mais fascinante, e ao mesmo tempo meio frustrante, é o porquê a gente não percebe isso no começo. O livro chama isso de platô do potencial latente. Eu gosto mais do outro nome que ele dá, o Vale da Desilusão. O Vale da Desilusão, acho que todo mundo já passou por ele. Com certeza. É aquele período em que você está se esforçando, sabe? Indo para a academia, estudando todo dia, e parece que nada acontece. É aí que a maioria desiste. Totalmente. E a analogia do cubo de gelo que ele usa é perfeita para entender isso. Imagina uma sala fria a 25 graus negativos, com um cubo de gelo. Você começa a aumentar a temperatura. 26, 27, 31 graus negativos. E nada acontece visualmente. O gelo tá lá, igual. Intacto. Mas aí, com um único grau de diferença, de 31 para 32, ele começa a derreter. A grande mudança não veio daquele último grau. Foi a soma de todo o aquecimento que veio antes. O trabalho inicial de um hábito não é desperdiçado, ele só tá... Sendo armazenado. Nossa, isso é um alívio de ouvir. Porque essa falta de resultado imediato é o que mata a motivação. E isso me parece que se conecta com outra ideia do livro. A diferença entre metas e sistemas, certo? Exatamente. A meta te dá uma direção, mas é o sistema que garante o progresso. Ele pega essa ideia do Scott Adams, o criador do Gilbert. A meta de um treinador é ganhar o campeonato. Ok. O sistema é o que ele faz todo dia. Como ele recruta, como ele gerencia os treinos, como prepara o time. O problema de focar só na meta é que ela é uma mudança momentânea. Tipo arrumar um quarto bagunçado. Perfeito. Sua meta é ter um quarto limpo. Você vai lá, se mata por 3 horas e consegue. Meta atingida. Mas se o seu sistema, ou seja, os seus hábitos de deixar tudo espalhado não mudarem,
Em uma semana tá tudo bagunçado de novo. Exato. Você tratou o sintoma, não a causa. Tem uma frase no livro que é ótima. Você não sobe ao nível das suas metas. Você desce ao nível dos seus sistemas. Ok, então precisamos de sistemas melhores. Mas como? Qual é a mecânica por trás de um hábito? Para entender isso, a gente tem que voltar para 1898, para um experimento de um psicólogo chamado Edward Thorndike. Ele colocava gatos em umas caixas quebra-cabeça. Caixas quebra-cabeça. Isso. E os gatos precisavam descobrir como escapar para ganhar um peixe. Geralmente era apertando uma alavanca. No início era o caos. Eles arranhavam, miavam. Tentavam de tudo. Mas, em algum momento, sem querer, eles esbarravam na alavanca e a porta abria. E aí o aprendizado começava. A cada tentativa, eles ficavam mais rápidos e iam direto na alavanca. E a conclusão dele é a base de tudo. Comportamentos seguidos de consequências satisfatórias tendem a se repetir. E o livro transforma essa descoberta num ciclo de 4 etapas. É isso. Isso mesmo, é um ciclo de feedback. Primeiro, o estímulo, que é o gatilho, seu celular vibrando. Segundo, o desejo. Você não quer a vibração, quer saber o que tem na notificação. Certo. Terceiro, a resposta, que é o hábito, pegar o celular. E por último, a recompensa, satisfazer a curiosidade lendo a mensagem. Essa recompensa ensina para o seu cérebro que vale a pena repetir o ciclo. Ok, estímulo, desejo, resposta, recompensa. Parece simples, mas como a gente usa isso na prática para construir um hábito? Aí que está a beleza do sistema que ele propõe. Ele cria uma lei para cada etapa, 4 leis para criar bons hábitos. E a primeira lei, ligada ao estímulo, é: torne-o claro. Tornar claro. E o capítulo sobre isso, a melhor maneira de criar um novo hábito, foca numa estratégia chamada intenção de implementação. O que é isso, exatamente? É uma das coisas mais simples e poderosas do livro. A gente costuma ser muito vago, né? Vou me exercitar mais, vou ler mais. Uma intenção de implementação troca essa vagueza por um plano concreto. A fórmula é simples. Eu irei comportamento às horas em local. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Em vez de quero meditar, eu deveria dizer algo como: vou meditar por 1 minuto às 7 da manhã na minha cozinha. Exatamente isso. Ou vou estudar espanhol por 20 minutos às 6 da tarde na escrivania do meu quarto. Estudos mostram que só de fazer esse plano específico, a chance de sucesso aumenta de 2 a 3 vezes. Nossa! É que isso dá ao seu hábito um tempo e um espaço para viver no mundo real. Deixa de ser um desejo e vira um comando. E tem outra técnica que parece que potencializa isso, o empilhamento de hábitos. A ideia é usar uma rotina que já existe para ancorar uma nova, né? Perfeito. Você ancora o novo comportamento em algo que já faz sem pensar. A fórmula é: depois de hábito atual, eu irei novo hábito. Tipo, depois de tomar meu café de manhã, vou meditar por 60 segundos. Isso. Tomar café já é automático, então você o usa como gatilho. Uma coisa puxa a outra. É o que chamam de efeito Diderot, uma reação em cadeia de hábitos. Então, na prática, o que a gente precisa fazer é projetar o nosso ambiente para tornar esses estímulos óbvios. Essa é a grande sacada. Tem uma equação famosa de um psicólogo, Kurt Lewin, que diz: comportamento é uma função da pessoa em seu ambiente. A gente foca demais na pessoa, motivação, força de vontade, e esquece o poder do ambiente, o ambiente como uma mão invisível. Exatamente. Pense em supermercado. O livro cita que 45% das vendas de Coca-Cola vêm daquelas prateleiras na ponta do corredor. Por quê? Porque é o lugar mais visível. É o mais óbvio. As pessoas bebem certas marcas de cerveja não porque amam o sabor, mas porque está em todo bar. A gente não escolhe os comportamentos num vácuo. A gente segue o caminho de menor resistência. O que nos leva de volta a como usar isso ao nosso favor. Mário põe num suporte no meio da sala. Entendi. Redesenhar o ambiente para que a escolha certa seja a escolha mais fácil. Exato. Projetar um ambiente onde as ações que você quer fazer sejam as mais óbvias. Isso me faz pensar no autocontrole. A gente admira pessoas superdisciplinadas, mas o livro sugere que talvez o segredo não seja bem esse, né? De jeito nenhum. A pesquisa mostra que pessoas disciplinadas não têm mais força de vontade.
Elas são melhores em estruturar a vida delas para não precisarem usar essa força de vontade. Elas simplesmente passam menos tempo em situações tentadoras. O segredo do autocontrole é não precisar usá-lo com frequência. É isso. E o exemplo mais forte no livro é a história dos soldados americanos no Vietnã. Durante a guerra, mais de 15% deles se viciaram em heroína. Era uma epidemia. Nossa, 15% é muita gente. Muita gente. E o senso comum diria que, uma vez viciado, sempre viciado. Mas quando esses soldados voltaram para casa, 9 em cada 10 largaram o vício quase da noite para o dia. 9 em cada 10 é um número inacreditável e quebra totalmente a ideia de que o vício é só uma fraqueza moral, né? Totalmente. O que aconteceu foi que a mudança radical de ambiente removeu todos os gatilhos. O estresse da guerra, a facilidade de conseguir a droga, os colegas que usavam, tudo desapareceu. Quando o contexto mudou, o hábito mudou junto. Isso mostra o poder absurdo que o ambiente tem sobre nós. Ok, então um hábito tem que ser óbvio, mas e a motivação? Mesmo com um tapete de yoga no meio da sala, às vezes a vontade é zero. Aí entra a segunda lei, né? Sim, essa é uma peça-chave. A segunda lei é torne-o atraente. Se um comportamento não for atraente, a gente não vai ter motivação para fazer. Nosso cérebro libera dopamina não só quando a gente recebe uma recompensa, mas na antecipação dela. É a expectativa que nos move. E como a gente torna atraente algo que, por natureza, não é muito tipo, sei lá, organizar planilhas? Uma das estratégias é o que ele chama de agrupamento de tentações. A ideia é vincular uma ação que você quer fazer com uma que você precisa fazer. Eu adorei esse exemplo, o do estudante de engenharia. É genial. Ele amava assistir Netflix, mas precisava se exercitar. Então ele fez um pacto. Só podia assistir Netflix se estivesse pedalando na bicicleta ergométrica. Ele juntou o que ele queria com o que precisava. Então a fórmula seria algo como: depois de hábito que eu preciso, eu vou hábito que eu quero. Exatamente. Depois de responder meus e-mails chatos, posso dar uma olhada nas redes sociais. Você usa a recompensa de uma tentação para tornar o hábito necessário mais atraente. Beleza. O hábito é óbvio, é atraente. Mas e a barreira do esforço, da preguiça? Como a gente lida com ela? Essa é a terceira lei. Torne-o fácil. Isso se baseia num princípio fundamental do comportamento humano, a lei do mínimo esforço. Nossa energia é limitada e nosso cérebro é programado para conservá-la. Então, entre duas opções, a gente sempre vai gravitar para que exige menos trabalho. E a ferramenta prática para isso é a regra dos 2 minutos, que eu achei fantástica. É fantástica porque é contraintuitiva. A regra é: quando você inicia um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos. A ideia não é focar no resultado final, é ritualizar o começo. Então, ler antes de dormir vira ler uma página. Fazer 30 minutos de yoga vira pegar meu tapete de yoga. Correr 5 quilômetros vira calçar meu tênis de corrida. Mas não tem o risco de a gente ficar só nisso? Tipo, só ler uma página para sempre? Essa é a grande questão. Mas a regra não é o objetivo final, é só a porta de entrada. O objetivo principal é dominar a arte de comparecer. E o mais importante é que isso reforça a identidade que você quer construir. Ir à academia por 5 minutos não vai transformar seu corpo, mas... confirma a identidade de alguém que não perde treinos. Exato. Primeiro você domina a arte de aparecer. Depois você otimiza. Certo. Então a gente apareceu. O hábito começou. Mas o que faz a gente voltar no dia seguinte? O que fecha o ciclo? Isso nos leva à quarta e última lei. Torne-o satisfatório. Para um hábito durar, a experiência tem que ser recompensadora. O problema é que nosso cérebro evoluiu para querer recompensas imediatas. E os benefícios dos bons hábitos geralmente são tardios. Você se exercitar hoje para ter saúde daqui a 20 anos. A recompensa está muito longe. Exatamente. Então a gente precisa criar uma satisfação imediata. A história do sabonete Safeguard no Paquistão, que ele conta, perfeita. Os pesquisadores queriam que as pessoas lavassem mais as mãos. E não era falta de informação. Não. O que mudou tudo foi quando eles viram um sabonete que fazia mais espuma e tinha um cheiro bom.
A recompensa imediata de uma sensação agradável nas mãos tornou o hábito satisfatório. Isso aumentou a adesão e reduziu as doenças. A gente precisa achar o nosso sabonete cheiroso para os nossos hábitos. E uma forma de fazer isso é o rastreamento, né? Ver o próprio progresso. Exatamente. Marcar um X no calendário depois de fazer o hábito é uma pequena recompensa imediata. O livro fala de um corretor da bolsa que usava clipes de papel. Ele começava com um pote com 120 clipes. E a cada ligação ele movia um clipe por um pote vazio. Isso, o progresso visual é a recompensa. É o mesmo princípio do Jerry Seinfeld, com a ideia de nunca quebrar a corrente de escrever piadas todo dia. Mas, e quando a gente quebra a corrente? Porque isso vai acontecer. Vai acontecer. E aí entra a regra mais importante de todas para a consistência. Nunca perca 2 vezes. Nunca perca 2 vezes. Falhar uma vez é um acidente. Acontece. Falhar 2 vezes é o começo de um novo hábito ruim. O que diferencia as pessoas de sucesso não é que elas não falham, é que elas se recuperam muito rápido. Os treinos ruins, os dias que você faz o mínimo, são os mais importantes. Eles mantêm os juros compostos funcionando. O objetivo não é ser perfeita, é evitar acumular zeros. Exatamente. Então, para a gente resumir, se queremos criar um novo hábito, o segredo é torná-lo óbvio, com intenções de implementação e um bom design do ambiente. Depois, torná-lo atraente, agrupando tentações. Em seguida, fácil, com a regra dos 2 minutos. E, por fim, satisfatório, com recompensas imediatas como rastreamento. Isso resume perfeitamente o sistema. Mas se a gente conectar tudo isso, o livro sugere algo ainda mais profundo. Cada hábito que a gente pratica não gera só um resultado. Ele ensina algo fundamental. Ensina a gente a confiar na gente mesmo. Como assim? Cada vez que você pratica um hábito, por menor que seja, ele se torna uma evidência. Um voto para o tipo de pessoa que você quer ser. Você não está só meditando por 1 minuto. Você está votando para ser uma pessoa calma. Não está só lendo uma página. Está votando para ser um leitor. O resultado não é só o que você consegue, mas quem você se torna. Nossa. Então, a questão que fica é, se cada ação é um voto para a identidade que a gente deseja construir, qual pequeno voto, dado hoje, poderia começar a inclinar essa balança?